No vídeo de hoje nós vamos usar essa planilha maravilhosa aqui que nós estamos vendo na tela para você descobrir quanto que você precisa investir por mês caso você queira se aposentar com uma renda mensal na sua idade de aposentadoria de R$10.000 por mês, isso tudo livre de imposto de renda. Porque R$10.000 por mês eu imagino que já faça diferença na sua vida e faça diferença na vida de grande parte da população brasileira. A gente não precisa pensar em aposentar com 50, 100 mil reais de renda passiva. Isso é para 0,001% da população. Mas para a grande massa aqui dos brasileiros, ter uma renda de R$10.000 já faria completamente a diferença. E a primeira coisa que você tem que ter em mente é que você se aposentar com o INSS não é a melhor opção. Ele pode até ser um complemento da sua renda na sua aposentadoria, só que você depender o seu futuro 100% na aposentadoria do governo não me parece a escolha mais inteligente a se fazer. Basicamente porque a gente tem uma situação demográfica aqui no Brasil, ou seja, a nossa pirâmide etária, ela está se invertendo. Se você estudou lá nas aulas de geografia na escola quando você era mais novo, ou se você está estudando isso agora também, se você ainda é jovem e está vendo esse vídeo, você sabe que antigamente a gente tinha uma base muito grande da nossa pirâmide, ou seja, muitos jovens e muitas pessoas nascendo para poucos idosos. Ou seja, essa massa que a gente tinha aqui dos mais jovens contribuindo para sua aposentadoria, usava esse dinheiro para bancar a aposentadoria dos mais velhos, a conta fechava. Só que na medida que o tempo foi passando e essa pirâmide foi se invertendo, os jovens foram envelhecendo, a gente está tendo cada vez mais idosos com uma expectativa de vida cada vez maior e menor taxa de natalidade, ou seja, menos pessoas nascendo para poder entrar futuramente no mercado de trabalho, a gente consegue ver que a conta não vai fechar. Se a aposentadoria de quem está lá no topo da pirâmide depende da contribuição de quem está contribuindo hoje, porque não é um sistema que você contribui para a sua aposentadoria. O dinheiro que você contribui vai para quem está aposentado. E quando você aposentar, o dinheiro vai vir de quem está trabalhando. Só que se essa pirâmide se inverter de fato, igual está acontecendo, e tiver muito idoso, com uma expectativa de vida muito maior, ou seja, vai utilizar essa aposentadoria durante muitos anos, e a gente tem poucos jovens para sustentar isso, a conta não fecha, o INSS vai quebrar. A gente já teve uma reforma, a gente vai precisar ter outras, mas a gente sabe que não é a maneira mais inteligente de você depender o seu futuro, depender a sua qualidade de vida na sua aposentadoria de um sistema que tende a quebrar. Ou seja, a melhor alternativa é você criar a sua própria aposentadoria, investindo o seu dinheiro em uma carteira de investimentos diversificada, por exemplo, em fundos imobiliários. Quando você compra fundos imobiliários, que é uma forma inteligente de você investir em imóveis através da bolsa de valores, você está se tornando sócio de vários imóveis que vão ter lá vários inquilinos e você vai contratar um gestor para cuidar desses imóveis. Você não vai de fato contratar, mas é isso que acontece com os fundos imobiliários. Existe uma pessoa lá administrando e fazendo a gestão de todos aqueles imóveis, negociando com inquilinos, cuidando de manutenção e tudo aquilo. Você só vai investir o seu dinheiro, vai se preocupar em analisar aquela gestão e os imóveis que tem em cada um dos fundos para saber se vale a pena comprar ou não. Depois que você compra, você vai receber a valorização daqueles imóveis ao longo do tempo, através da valorização das cotas dos seus fundos imobiliários e, na medida que os inquilinos forem pagando os aluguéis, você vai receber na sua conta esses aluguéis também, com a vantagem do fato de que eles são isentos de imposto de renda. Se você investe em um imóvel físico, quando você recebe o aluguel, dependendo da sua renda total, você teria que pagar 27,5% de imposto de renda sobre a sua renda. Quando você investe em fundos imobiliários, não importa qual seja a sua renda, se for R$10.000, que é acima daquele limite máximo da alíquota do imposto de renda, você ainda assim não precisaria pagar o imposto de renda sobre a sua parcela da renda que está vindo dos fundos imobiliários. Então é uma maneira muito inteligente da gente investir para nossa aposentadoria, porque a gente tem essa previsibilidade de fluxo de caixa todos os meses. A partir do momento que você compra uma única cota, o seu dinheiro já vai cair na sua conta ali regradinho na medida que os inquilinos forem pagando o seu aluguel. E aí a gente vai descobrir agora quanto que a gente precisa investir para a gente ter essa renda na nossa aposentadoria. E bom, nessa tabelinha que a gente tem aqui, a gente tem algumas informações para a gente colocar, como o nosso patrimônio inicial, qual que é a idade de início que a gente vai começar os nossos investimentos. Então, dependendo da idade que você vai ter que começar aqui, dependendo da sua idade, você vai ter que fazer um esforço maior ou menor para atingir o mesmo objetivo da renda de 10 mil durante a sua aposentadoria. E você tem que colocar aqui qual que é a taxa de juros que os seus investimentos vão render durante essa fase de acúmulo de capital. A gente tem duas fases quando a gente está investindo, né? Primeiro a gente vai acumulando capital, essa fase de acúmulo de capital que a gente vai correr um pouco mais de risco para tentar uma rentabilidade maior também. E depois a gente tem a nossa fase da nossa aposentadoria, quando a gente já atingiu o nosso objetivo e aquele objetivo vai sendo consumido
consumido ali ao longo do tempo, ou simplesmente os seus rendimentos, que é o caso desse cálculo aqui, para facilitar um pouco a nossa conta, os seus rendimentos eles vão sendo consumidos. Ou seja, você atingiu lá o patrimônio específico que precisa para ter essa renda de 10 mil reais, esse patrimônio vai render exatamente os 10 mil reais todos os meses e você vai pegando só essa sua renda sem consumir o seu patrimônio. Ou seja, daqui a 30 anos, se você vai vivendo ali com a sua renda da sua aposentadoria, você ainda assim vai ter aquele patrimônio da aposentadoria que você tinha acumulado, não vai precisar consumir ele ao longo do tempo. E aí, qual vai ser a renda mensal desejada? Nosso caso aqui vai ser 10 mil reais. Durante a nossa aposentadoria, vamos imaginar que a gente vai ter uma carteira de fundos imobiliários que paga pra gente aproximadamente 0,8% ao mês de rendimentos, ou então 8% ao ano para simplificar a nossa conta. Então 8% ao ano, a gente precisaria de um patrimônio aqui de 1.500.000 reais. Se a gente não tivesse investindo o nosso dinheiro, se a gente precisasse só guardar o nosso dinheiro todos os meses até atingir esse patrimônio, a gente precisaria, dependendo da idade que você está começando, no caso aqui, começando com 15 anos, por exemplo, precisaria de 2.300 reais. Se estivesse começando com 30 anos, precisaria 3.200 reais todos os meses para atingir esse seu objetivo. Mas, como a gente é inteligente, a gente sabe do poder dos juros compostos, de multiplicar o nosso patrimônio ao longo do tempo, a gente vai investir esse dinheiro, por exemplo, que é uma taxa de 10% ao ano durante esse período de acúmulo de capital. Se a gente investisse esse dinheiro a 10% ao ano, mudaria completamente a história. Se você estivesse começando com 20 anos, você precisaria investir R$106 todos os meses para juntar 1.500.000 reais, que seria o patrimônio necessário para te dar essa renda livre de imposto de renda de 10 mil reais todos os meses. Se você estivesse começando com 40 anos, você precisaria investir R$753 todos os meses para atingir esse patrimônio e ter essa renda mensal. Então perceba que quanto mais o tempo passa, na medida que você vai ficando cada vez mais velho na hora de começar a fazer os seus investimentos, maior vai ter que ser o seu esforço mensal para atingir um mesmo objetivo em uma idade, por exemplo, de aposentadoria de 70 anos. Então, o foco é você começar o quanto antes. Se você está vendo esse vídeo e ainda não começou a investir, corre para começar o quanto antes, porque quanto antes você começar, melhor vai ser para você, porque você ou vai ter mais patrimônio lá na frente, ou o esforço mensal que você vai ter que fazer, o sacrifício mensal que você vai ter que fazer para investir o seu dinheiro vai ser menor. E olha só, para você que chegou até o final desse vídeo, tem dois avisos importantes para te dar. Primeiro, muitas vezes as pessoas ficam me pedindo essa planilha aqui nos comentários, então eu vou disponibilizá-la aqui para vocês. Vou deixar o link aqui na descrição para você baixar e poder fazer todos os cálculos personalizados de acordo com o seu objetivo, de acordo com a sua realidade. E a segunda coisa é um insight muito importante que eu quero trazer para você, mas se você ainda não deixou esse like no vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou. Mas o insight interessante é o seguinte: pega esse exemplo de uma pessoa que está começando com 20 anos, vai se aposentar com 70 anos e precisa aqui investir R$106 todos os meses para chegar lá no seu objetivo. Olha essa outra tabela que a gente tem aqui nesse vídeo. Imagina que essa pessoa esteja saindo do zero, ela tem aqui um objetivo de atingir R$1.500.000 de patrimônio, igual a gente viu, ela vai investir R$106,48 todos os meses, com uma taxa de juros de 10% ao ano. Então ela vai atingir o objetivo dela depois de 50 anos, que foi o que a gente viu ali na outra tabelinha. Só que, pensa o seguinte, quando você está investindo R$100 por mês, muitas vezes você não vai ver um resultado logo de cara com esses seus investimentos, porque você não vai investir R$100 e no mês seguinte você já vai ter R$100 mil acumulados. Não, isso tudo é um efeito ali de formiguinha, começa de pouquinho em pouquinho e vai ficando exponencial ao longo do tempo, igual a gente consegue ver nesse gráfico aqui. Então, se a gente pegar diferenças, períodos de tempo ao longo desse processo, por exemplo, se você está saindo aqui do zero até chegar nos primeiros 10 anos dos seus investimentos, nessa realidade aqui, você teria, depois de 10 anos, R$21 mil. Então, durante 10 anos, você investindo todos os meses, mais os juros do seu dinheiro rendendo ali, você teria R$21 mil. Só que, se a gente pegar o mesmo período de 10 anos, só que agora ao invés de ser os 10 anos iniciais, a gente pegar, por exemplo, o período entre os 30 e os 40 anos, depois que você começou a investir, a diferença é muito maior. Não porque você está investindo mais todos os meses, porque você vai continuar investindo R$106 todos os meses, mas a diferença fica maior justamente porque o seu patrimônio ele vai crescendo e o efeito dos juros vai ficando cada vez mais intenso. Por isso que chama juros compostos. Essa é a magia da bola de neve dos juros compostos. Então, entre os 30 e os 40 anos, seu patrimônio não aumentou
21 mil reais, igual aumentou no primeiro caso aqui. Seu patrimônio aumentou mais de 300 mil reais. Da mesma forma que entre os 40 e os 50 anos, seu patrimônio não aumentou os 300 mil, seu patrimônio aumentou 1 milhão de reais praticamente. Ou seja, na medida que o tempo vai passando, o efeito dos juros compostos vai ficando cada vez mais intenso no seu patrimônio. Então, não desista logo de cara quando você vê que seu dinheiro não está rendendo tanto, que você não está ganhando tanto assim. Ah, precisa ter muito dinheiro para ganhar dinheiro de fato com os investimentos? E sim, para você ter uma rentabilidade muito interessante, você precisa ter mais dinheiro. Uma rentabilidade em valores absolutos, né? Dinheiro entrando na sua conta. Porque é uma taxa percentual. Não adianta nada você ganhar 100% sendo que você tem R$1.000. Você vai ter só mais R$1.000. Só que se você junta 1 milhão de reais e ganha só 1%, aí você já está ganhando 10 mil reais. Ou seja, não desista, continue, porque no começo você não vai ver tanto resultado assim, só que mesmo investindo com pouco dinheiro, você vai chegar lá na frente com um patrimônio interessante e essa bola de neve, a magia dos juros compostos vão começar a fazer mais sentido na sua vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like aí de novo e baixa a planilha aqui no link da descrição. Tamo junto e até a próxima.